Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube Cleiton Vieira. Se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar nesse nome vermelho inscrever-se, tocar no sininho que vai aparecer e todas as mensagens que eu postar, você vai receber a notificação. Este vídeo é a reflexão do 29º domingo do tempo comum, ano B. E neste domingo, a palavra de Deus nos traz uma mensagem. A palavra de Deus nos mostra uma coisa, que a lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Esta é a mensagem, esta é a reflexão deste domingo. A lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Nós percebemos na leitura que nós escutamos que a lógica dos homens é a lógica do privilégio, é a lógica da honra, é a lógica do primeiro lugar, é a lógica da concorrência, é a lógica dos melhores lugares. Mas a lógica de Deus é a lógica do amor, do serviço. Façamos uma releitura do evangelho que nós escutamos. Diz o evangelho que dois irmãos, Tiago e João, eles fazem um pedido para Jesus. Senhor, quando estiveres na tua glória, nos conceda um ficar à tua direita e o outro ficar à tua esquerda. O pedido dos dois irmãos representa a lógica do mundo. A lógica da honraria, a lógica dos lugares privilegiados, a lógica do primeiro lugar, a lógica de quem não pensa nos outros, mas pensa só nos seus planos, nos seus projetos pessoais. E Jesus, naquele momento, responde aos dois irmãos: vocês não sabem o que estão pedindo. Meus irmãos e irmãs, toda a vida de Jesus foi fazer a vontade do Pai. Jesus dizia: eu vim para fazer a vontade do Pai. No pedido dos dois irmãos, por nenhum momento eles procuraram saber se aquela era a vontade do Pai, mas eles procuraram saber e pedir só os seus projetos pessoais, só os seus desejos pessoais. Santo Agostinho, ele diz que aquilo que nós pedimos a Deus, Deus atende, Deus escuta. E quando Deus não escuta, de uma duas: ou o nosso pedido é mau, que Deus não pode atender um pedido mau, ou então o nosso pedido é mal feito, que foi o pedido, o caso dos dois irmãos, por trás cheio de arrogância, cheio de inveja, de competição, de individualismo, de egoísmo. E os outros discípulos, diz o Evangelho, quando viram o pedido dos dois irmãos, ficaram indignados. Os discípulos ficaram indignados, os outros 10, não porque os dois irmãos fizeram um pedido feio, agiram de forma errada, não. Os discípulos ficaram indignados porque eles também, dentro deles, tinham o desejo da honraria, tinham o desejo do privilégio, tinha também o desejo de ocupar este lugar à direita, à esquerda de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, aqui também nós percebemos que quando no nosso meio existe a disputa, existe a concorrência, ali existe a discórdia, ali existe a divisão, ali existe a desunião. Jesus Cristo, ele aproveita esta situação, ele aproveita este momento para nos ensinar. Ele chama os discípulos e diz: entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, que seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve. Esta é a lógica de Deus. A lógica de Deus é do amor, é do serviço. A lógica de Deus é da doação. Meus irmãos e irmãs, aqui Jesus, ele nos ensina qual deve ser a nossa postura.
qual deve ser a nossa postura na família, qual deve ser a nossa postura no trabalho, na nossa igreja, no nosso grupo de oração, na nossa vizinhança. Jesus nos mostra que a nossa postura deve sempre ser do amor, do serviço. Jesus, ele diz, entre vós não deve ser assim. Como é atual esta mensagem de Jesus no contexto em que nós vivemos, principalmente o contexto de Brasil. Contexto marcado pela corrupção, contexto em que várias pessoas que nós colocamos para serem nossos representantes nos decepcionaram através da corrupção. Como é atual esta mensagem de Jesus diante do contexto das eleições que nós estamos vivendo? Um contexto marcado pela falta de respeito, um contexto marcado pela disputa, pelo primeiro lugar, pela ganância, um contexto marcado pelo ódio. Jesus Cristo, ele continua e diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele sempre é o exemplo. Jesus, ele sempre é o modelo. Jesus, ele fala daquilo que ele faz e ele faz aquilo que ele fala. E toda a vida de Jesus Cristo foi doação, foi entrega, foi serviço. Jesus Cristo foi aquele capaz de lavar os pés dos discípulos. Jesus Cristo foi aquele capaz de doar a própria vida por cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, sigamos não a lógica do mundo, que é a lógica do privilégio, que é a lógica da honra, que é a lógica do poder. Mas sigamos a lógica de Jesus, que é do amor, que é do serviço. Que nós possamos fazer da nossa vida o amor, serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a nossa Mãe, Maria Santíssima. Amém.